Ele reencarnou como um órfãozinho bem coitado, mas uma gata de cabelo amarelo o acolheu e o treinou com 2 fantasmas para ser o herói mais forte da história. A trama começa com Will, que era um cara comum vivendo sua vida no Japão moderno. Um dia ele morre e de repente vai parar em outro mundo. Ao acordar, se vê num templo em ruínas, cercado por 3 seres mortos-vivos. A princípio, ele fica apavorado e começa a chorar, achando que tinha caído direto no inferno. Mas não demora muito para ele perceber que eles não têm a menor intenção de machucá-lo. Pelo contrário, eles o acolhem e o criam. Como ainda tem a mente de um adulto da vida passada, ele aprende a língua deles rapidinho, que nem um gênio. Um dia, Mary, a morta-viva, leva Will para fora do templo pela primeira vez e mostra a ele o mundo lindo e intocado ao redor. Will se emociona demais e sente que é um sinal de Deus, dando-lhe uma segunda chance para recomeçar e viver uma vida com um propósito de verdade. Mary é uma sacerdotisa múmia super fiel, que cuida dele como uma verdadeira mãe. Os outros 2 que o ajudam a criar são Gus e Blood. Gus é um fantasma rigoroso e sarcástico, que ama dinheiro, e já foi um dos maiores magos que o mundo já viu. Ele ensina Will sobre os deuses, a história do mundo e como usar magia através de palavras de criação. Blood, por outro lado, é um forte guerreiro esqueleto que se torna como um verdadeiro pai para Will. Um paizão mesmo. Will passa a infância feliz da vida com essa estranha e pequena família, mesmo sabendo que eles escondem muitas coisas importantes dele. Mesmo assim, ele nunca faz muitas perguntas, porque também esconde a verdade sobre sua própria vida anterior. Após anos e anos de treino, Blood e Gus finalmente dizem que ele está forte o suficiente para ter experiência de batalha de verdade. Gus diz para ele se preparar contra Blood, que é muito mais rápido do que aparenta. Antes que Will possa sequer responder, Blood ataca. Will mal consegue desviar a tempo. Blood continua vindo, mas Will usa um feitiço de aceleração para fugir. Então cria uma poça que faz Blood escorregar e cair de cara. Antes que Blood possa se levantar de novo, Will tenta prendê-lo com um feitiço de teia de aranha, mas Blood corta tudo e derruba a arma de Will com um único golpe. Fora do treino de combate, Mary também ensina Will coisas práticas, ajudando-o a lidar com problemas do dia a dia e a sobreviver por conta própria. Um dia, ao voltar do treino, Will vê Mary entrando no templo da deusa da terra. Ele sabe que não deveria vê-la rezar, mas a curiosidade é mais forte e ele espia pela porta bem de mansinho. O que ele vê o choca profundamente. Mary está em chamas. Ele corre em pânico na direção dela, a agarra e tenta puxá-la para fora enquanto pede ajuda. Seus braços também começam a queimar e ele logo desmaia, sem mais nem menos. Quando ele acorda, está de volta na cama, com Mary, Gus e Blood, todos ali ao lado dele. Mary chora de alívio e se culpa por não tê-lo notado, enquanto Will pede desculpas por ter sido curioso demais. Então, Mary explica a verdade com uma tristeza profunda. Os 3 já foram humanos, mas quando morreram, suas emoções eram tão fortes que suas almas não puderam seguir em frente. Eles fizeram um pacto com o Deus da não-morte para permanecerem neste mundo como mortos-vivos, para sempre. Por causa dessa escolha, eles se tornaram inimigos de Mater, a deusa da terra e da vida. É por isso que Mary fica coberta em chamas toda vez que tenta rezar para ela. Mesmo assim, ela continua rezando para Mater desde que se lembra, sem desistir. Depois de ouvir isso, Will pede a Mary para deixá-lo rezar ao lado dela, porque ele quer entender o que ela sente durante aquelas orações. 5 anos se passam após o incidente, e Will agora tem 13 anos, ele tem rezado constantemente aos deuses e até conseguiu meditar na frente deles por 5 dias seguidos, sem descanso ou comida alguma. As lições de Gus ficaram muito mais difíceis, mas o Will continua dando o seu melhor para acompanhar. Blood também continua treinando-o todos os dias, sem parar. Então, um dia, Blood o testa, fazendo-o lutar contra uma criatura morta-viva real que ele mesmo capturou. Will fica um pouco nervoso, mas o derrota facilmente com um golpe perfeito. Blood fica surpreso, e Will brinca, gabando-se de que deve ser um gênio, né? Depois de pensar por um momento, Blood diz que ele provavelmente está pronto para uma experiência de verdade. Ele leva Will para uma cidade abandonada e explica que muitos anos atrás era um lugar próspero onde humanos e anões viviam juntos em harmonia. Mas depois que um desastre eliminou todos lá, apenas monstros mortos-vivos permaneceram, assombrando o local. Blood leva Will para o fundo de um túnel sob a cidade, o deixa lá e diz para ele sobreviver e encontrar a própria saída, por conta. Antes que Will possa dizer qualquer coisa, Blood apaga a luz e desaparece como um fantasma. Will se sente inquieto, mas continua avançando e cria luz com magia. Logo ele encontra um grupo de esqueletos mortos-vivos e os derrota sem muito problema. Mas depois, ao virar uma esquina, ele vê um esqueleto morto-vivo muito maior, carregando uma lança enorme. Will fica assustado por um segundo, mas então se pergunta o que Blood faria naquela situação. Ele percebe que Blood nunca fugiria dos problemas, jamais. Então Will ataca de frente, seu inimigo desvia e então tenta lançar o feitiço. Will é pego de surpresa, mas seus instintos o salvam, e ele cancela a magia antes de golpear o esqueleto bem na cabeça. Sua espada quebra com o impacto, mas o ataque é suficiente para vencer a luta.
Depois, Will pega a lança e percebe que é uma arma mágica feita por anões, uma relíquia. Enquanto continua andando, ele sente que está perto da saída. Então ele sente alguém atrás dele e se vira para ver Gus, parado ali. Will pergunta o que ele está fazendo ali, mas Gus não diz nada e apenas o encara em silêncio total. Na hora, Will sente que algo está muito errado. Ele pergunta se é algum tipo de lição, mas em vez de responder, Gus de repente invoca um golem de pedra para atacá-lo. Will reage rápido, pula para trás e destrói o golem, apunhalando-o no corpo. Então Gus começa a atirar pedras nele sem parar. Will corre desviando dos ataques e quebrando as armadilhas mágicas que Gus arma para ele, uma por uma. Mas logo, Gus começa a lançar vários feitiços de uma vez, e Will não consegue mais acompanhar o ritmo. Ele tropeça e cai, então olha pra cima para ver Gus preparando outro ataque. Naquele momento, Will entra em pânico total. Ele pensa que não é assim que quer morrer, de jeito nenhum, especialmente não pelas mãos de alguém que ele vê como seu amado professor. Ele fecha os olhos e decide que, se não tiver outra escolha, vai matar Gus. Ele avança e empurra a lança em direção a ele, mas para a poucos centímetros de distância. Suas mãos começam a tremer incontrolavelmente e ele larga a arma. Então ele diz a Gus que o vê como um avô e só quer saber por que ele o quer morto. Em meio às lágrimas, ele diz que se Gus realmente quer matá-lo, então ele aceitará, porque prefere morrer a machucar sua própria família. Will desaba em choro, mas então Gus de repente fala em tom alegre e diz que talvez tenha levado a lição um pouco longe demais. Ele diz a Will que ele se saiu muito bem. Will se sente aliviado por Gus não estar realmente tentando matá-lo, mas no fundo, ele sabe que não foi apenas uma lição. Gus está claramente escondendo algo, com certeza. Gus então o leva para fora da masmorra, e os dois voltam para casa. Will decide não contar a Mary ou Blood sobre o que aconteceu, mantendo o segredo. Mais tarde, Gus ensina Will a examinar sua nova lança corretamente. Ele aprende que a arma pode brilhar quando ele quiser, e também pode ficar mais longa ou mais curta por causa da magia esculpida nela, que é bem poderosa. Depois disso, Will começa a visitar os túneis na cidade abandonada regularmente. A essa altura, ele consegue derrotar os monstros lá sem muito problema, e muitas vezes coleta pedaços de armadura pelo caminho. Gus também começa a dar-lhe muito menos trabalho, acreditando que Will já aprendeu mais do que o suficiente e um pouco mais. Então, uma noite, Gus chama Will em seu quarto e lhe diz algo bem estranho. Ele diz que antes de Will completar 15 anos, Blood provavelmente o desafiará para um duelo sério. Mas Gus quer que Will perca essa luta de propósito, sem deixar Blood perceber de jeito nenhum. Will fica atordoado e pergunta por quê. Como de costume, Gus diz que é um segredo que ele não pode explicar e ponto final. Isso finalmente deixa Will irritado, e ele diz a Gus claramente que se ele se recusar a lhe dizer o motivo, então ele não o ajudará em nada. Pelos próximos meses, Will se esforça em um treino intenso até o dia do seu duelo finalmente chegar. Blood já está esperando por ele, e a luta começa no exato momento em que eles sacam suas espadas. Blood o ataca com uma tempestade de golpes rápidos e pesados, e Will mal consegue bloquear e sobreviver. Ele continua sendo forçado para trás, mas então ele de repente avança, usa a espada de Blood para se lançar para cima e crava sua lâmina no peito de Blood, com tudo. Blood é pego de surpresa pelo movimento inesperado, mas ele rapidamente joga Will para o lado e prende sua espada entre as costelas. Então ele aponta outra lâmina para ele e o força a admitir a derrota sem escapatória. Mary corre imediatamente para verificar Will e repreende Blood com raiva, lembrando-o de que ele prometeu não usar aquele golpe de armadilha de costela novamente, de jeito nenhum. Depois disso, os três se sentam juntos, e Blood diz a Will que ele lutou bem, mesmo que não tenha vencido. Will agradece a Mary e Blood, e os chama de mãe e pai, o que deixa os dois super felizes. Blood então diz que não tem mais nenhuma técnica secreta para passar, mas tem um presente para ele, a espada roxa, uma das lâminas demoníacas mais fortes que existem. Will aponta que ele nem venceu o duelo, mas Blood diz que a arma não é uma recompensa pela vitória. É a prova de que Will está pronto para se virar sozinho, de verdade. Blood explica que a lâmina se chama Ovirator, uma espada demoníaca temida até pelos próprios deuses. É incrivelmente forte e tem o poder de restaurar a saúde do usuário sempre que fere um inimigo. Mas também tem um lado negativo bem sério. Quanto mais alguém depende dela, mais o próprio crescimento dessa pessoa começa a desacelerar. E isso é um problema. Will entende tanto a força quanto o perigo da espada, e promete que a usará com muito cuidado. Depois disso, Mary e Blood finalmente decidem revelar a verdade que esconderam por anos e anos. Há muito tempo, os Senhores Demônios uniram forças para dominar o mundo inteiro. Eles eram liderados por um governante cruel conhecido como o Rei Supremo, um monstro que podia criar soldados e generais demônios de seu próprio sangue e carne. Que horror! Ele era quem possuía o Viriator. Ele se machucava para construir um exército, então matava outros, e se recuperava instantaneamente usando o poder da espada. Com essa combinação aterrorizante, ele conquistou a maior parte do continente, começando pela própria cidade em ruínas, que fica ali perto deles. Quando o continente estava perto do colapso total, Gus, o lendário mago errante, bolou um plano genial. Junto com Blood, o famoso guerreiro, e Mary, a sacerdotisa, ele planejou se infiltrar na cidade do Rei Supremo e roubar o Viriator.
Sem a espada, o Rei Supremo seria muito mais fraco e finalmente poderia ser morto, mas o plano falhou miseravelmente. Quando o alcançaram, ele estava transformado em um demônio gigante, e sua habilidade com a espada era tão esmagadora que nem Blood conseguiu acertá-lo. Mesmo assim, Gus e Mary de alguma forma conseguiram selar o Rei Supremo. Isso deveria ter acabado com tudo, mas Stagnate, o deus da não-morte, interveio. Ele ofereceu exterminar todos os demônios do continente se os três concordassem em se tornar seus servos para sempre. Sem hesitar, eles aceitaram o acordo. Blood virou um esqueleto, Gus se transformou em um fantasma, e Mary virou uma múmia. Stagnate cumpriu sua palavra e removeu os demônios, mas em vez de realmente destruí-los, ele os transformou em seres mortos-vivos, deixando o mundo congelado em um estado de estagnação sem vida para sempre. Blood explica que os três se tornaram os mortos-vivos de mais alta patente e passaram mais de 200 anos guardando o selo do Rei Supremo. Então, um dia, um grupo de mortos-vivos trouxe um bebê humano para o templo, planejando oferecê-lo a um deus sombrio para que o selo pudesse ser quebrado. Que horror! Blood os matou, e enquanto Gus queria deixar o bebê na floresta, Mary e Blood escolheram ficar com ele por amor. Aquele bebê era Will. Mary o abraça forte e diz que sempre o amará, e até Blood diz que Will foi o melhor aluno que alguém poderia pedir, de longe. Will fica confuso porque os dois parecem estar se despedindo, o que é estranho. Então o céu de repente escurece, nuvens negras se juntam acima, e o próprio Stagnate aparece como uma forma sombria e massiva, imponente. Ele exige que Blood e Mary entreguem suas almas, se eles realmente abandonaram seu dever. Will é esmagado pela pressão da presença do deus e cai no chão de medo diante desse eco aterrorizante de Stagnate, sem conseguir se mover. Nesse momento a terra se abre e Gus aparece dramaticamente. Antes que o deus possa agir, Gus se manifesta. Will só consegue olhar com admiração, enquanto Gus se posta diante de um deus e o acorrenta, lançando muitos feitiços de uma vez. Por um momento, parece que Gus está realmente vencendo a batalha. Seus ataques sobrecarregam o Echo de Stagnate e o lançam de volta para seu próprio reino. Gus então se aproxima e diz a Will que está tudo bem agora, e que ele pode se acalmar sem preocupações. Will está muito abalado, mas se sente aliviado ao vê-los todos ainda vivos. Mas antes que ele possa sequer falar, Gus de repente solta um som horrível e é cortado ao meio. Blood e Mary também são derrubados, sem chance. Então Stagnate aparece atrás deles, zombando de Gus por pensar que o eco de um deus poderia ser derrotado tão facilmente assim. Ele joga Gus para o lado e se aproxima de Will, explicando que esses três mortos-vivos eram seus maiores servos. Assim que pararam de se dedicar totalmente a guardar o selo do Rei Supremo, ele ficou livre para reivindicar suas almas. Ele diz que por causa de Will, o vínculo deles com esse dever enfraqueceu, tornando fácil para ele levar Mary e Blood sem esforço. Gus ainda está se segurando teimosamente, mas os outros dois já estão ao alcance. Ao ouvir isso, Will cai de joelhos em desespero total. Stagnate então oferece a ele um lugar em seu exército, prometendo que se ele se juntar a ele, poderá ficar feliz com sua família para sempre. Ele dá a Will até o dia seguinte para decidir, então desaparece. Will fica de coração partido, completamente arrasado. Ele carrega os três mortos-vivos de volta para dentro e finalmente entende o que Gus estava tentando fazer o tempo todo. Gus estava tentando manter todos ligados ao seu dever para que Stagnate não pudesse reivindicá-los. Ele tinha feito tudo o possível, mas no final não conseguiu se forçar a realmente machucar Will para esse propósito, de jeito nenhum. Will se culpa por tudo, completamente. Ele pensa que foi egoísta, e agora as pessoas que o criaram estão sofrendo por causa dele. Ele começa a chorar, sentindo que em sua última vida, ele só decepcionou seus pais, e agora nesta vida também, ele se tornou a razão da dor de sua família. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra Mary, Blood e Gus agindo normalmente, tentando impedi-lo de se culpar. É quando Will finalmente lhes conta a verdade, que ele é alguém que reencarnou, e que não importa a vida que ele viva, ele se sente como um lixo inútil, sem valor. Mary fica furiosa, o esbofeteia com força e diz pra ele nunca mais falar de si mesmo assim, de jeito nenhum. Esse choque de realidade clareia sua mente. Will se levanta e declara que vai proteger todos eles, custe o que custar. Ele vai ao templo e reza aos deuses, então sai para enfrentar Stagnate, que está esperando por sua resposta. Quando Will se posta diante dele, ele o olha direto nos olhos e diz que nunca fará um pacto com ele em hipótese alguma. Ele declara que o derrotará, não importa o que, de jeito nenhum. Stagnate acha isso divertido e que invoca um grande exército de mortos-vivos para atacá-lo. Os monstros avançam de todos os lados, mas Will revida ferozmente. Ele corta muitos deles com sua lança, prende outros com magia e usa feitiços de aceleração para se mover tão rápido que até Stagnate fica surpreso. Ainda assim, há simplesmente muitos inimigos, uma horda sem fim. Will é ferido durante a batalha e eventualmente Stagnate para o ataque. Ele diz a Will que ele é realmente impressionante e mais uma vez oferece a ele um lugar como um de seus generais, para que ele possa permanecer com sua família para sempre, sem preocupações. Will parece abalado, e então Stagnate enche um cálice com seu próprio sangue e o oferece a ele. Para a surpresa de todos, Will caminha lentamente em sua direção, olhando fixamente para o cálice. Quase parece que ele está prestes a aceitar a oferta.
mas no instante seguinte, ele agarra Overeater e corta o braço de Stagnate sem piedade. Espinhos mágicos irrompem da lâmina e prendem o deus no lugar. Will ataca novamente, e o poder da espada começa a curar suas feridas enquanto ele luta. Mas pouco antes que ele possa terminar a batalha, uma cobra de repente se enrola em suas pernas por trás e o morde. Ele tenta continuar se movendo, mas o veneno, ou a magia, o domina completamente, e ele desmaia inconsciente. Quando ele acorda, se encontra em um lugar pacífico e celestial que de alguma forma parece estranhamente familiar, embora ele não consiga se lembrar do porquê. Então ele se vira e vê uma linda mulher se aproximando dele com um sorriso. Naquele momento, ele percebe que ela é Grace Fill, a deusa da luz e do renascimento, aquela que o guiou para este mundo em primeiro lugar. Grace Fill pergunta por que ele recusou a oferta de Stagnate, afinal. Will responde honestamente. Ele diz que sua vida antiga era vazia e miserável, e ele não quer repetir isso de novo, de jeito nenhum. Ele quer viver corretamente neste mundo, e ele acredita que a vida tem significado porque ela termina. Mais do que tudo, ele quer proteger a família que ama. Grace Fill fica satisfeita com sua resposta. Profundamente comovida, ela lhe concede sua bênção e diz para ele se levantar, fazer seu juramento e caminhar ao lado dela de agora em diante, para sempre. Will de repente acorda no meio da luta, tira a cobra do corpo, então cai de joelhos e faz uma oração a Grace Fill. Stagnate ri dele e pensa que não significa nada, mas então um fogo azul intenso começa a brilhar ao redor do corpo de Will. É quando Stagnate percebe que Will recebeu a bênção da deusa da luz e do renascimento, e pela primeira vez ele entra em pânico total. Will se levanta com sua espada na mão e declara que dedicará toda a sua vida a servir sua deusa, destruindo o mal e salvando aqueles que sofrem. Stagnate imediatamente ordena que seu exército de mortos-vivos o mate. Will balança sua lâmina e usa um poder sagrado chamado Tocha Divina, enviando os mortos-vivos pacificamente para a vida após a morte. Depois disso, ele avança direto para Stagnate com sua magia de aceleração, mas Stagnate rapidamente escapa, saltando e se escondendo com um feitiço de poeira, sumindo. Will permanece alerta, e então Grace Fill lhe dá um sinal. Ele percebe que Stagnate não está mais focado nele, e deve ter voltado correndo ao templo para atacar Mary e Blood, em vez disso. Will instantaneamente corre de volta para o templo, esperando que ainda possa chegar a tempo e usar o poder de Grace Fill para enviar sua família de volta ao ciclo de renascimento. Quando ele chega lá, vê Gus amarrado, Blood parado na frente de Mary e Stagnate se aproximando deles perigosamente. De repente, uma luz brilhante aparece e empurra Stagnate para trás. Mater, a deusa da terra, se mostra para proteger Mary, provando que a havia perdoado há muito tempo, desde sempre. Essa abertura é tudo o que Will precisa. Ele imediatamente usa a tocha divina em Mary e Blood, sabendo que Stagnate tentará impedi-los de serem libertados. Assim como esperado, Stagnate contra-ataca o ataque sagrado com um dos seus próprios. Blood aproveita o momento e ataca por trás. Stagnate o evita, mas antes que ele possa se recuperar, Will voa com magia de aceleração. Stagnate tenta lançar outro feitiço, mas Gus o desativa imediatamente, sem pensar duas vezes. Will então crava sua espada em Stagnate e o prende na parede. Com o poder de Overeater e a bênção de Grace Fill combinados, ele libera uma barragem ininterrupta e destrói Stagnate para sempre, de uma vez por todas. No momento em que a batalha termina, Will desaba de exaustão. Mary, Blood e Gus correm até ele e perguntam se ele está bem. Gus o elogia e diz que ele cresceu muito mais forte do que antes. Impressionante. Todos parecem genuinamente felizes e aliviados, e Gus até diz que deveriam comemorar aquela noite. Mas quando Mary e Blood tentam se levantar, eles de repente caem de novo, sem forças. Will pergunta o que há de errado, mas os dois já sabem. Como Stagnate se foi, e o pacto deles com ele foi quebrado, eles estão prestes a morrer. Will fica atordoado e se recusa a aceitar. Ele diz que deve haver alguma outra resposta, mas Mary e Blood gentilmente dizem a ele que isso não é algo para ficar triste de forma alguma. Finalmente, eles poderão retornar ao ciclo de renascimento. Will começa a chorar, pois não suporta a ideia de perdê-los, mas eles o repreendem, dizendo para não ser egoísta. Lembram-no de que a vida à frente nem sempre será fácil, mas ele deve continuar se esforçando para viver como uma pessoa boa e feliz, não importa as dificuldades que surjam. Enquanto suas almas lentamente começam a deixar seus corpos mortos-vivos, Will consegue ver como eles eram quando estavam vivos. Então, Gus retorna com umas bebidas antigas e juntos eles fazem uma celebração pela maioridade de Will. Depois disso, Mary e Blood partem em paz, e Will reza por eles enquanto Gracefield guia suas almas para o renascimento. No dia seguinte, Will os enterra no topo de uma colina. Ao se despedir, ele lhes diz que logo partirá em uma jornada e promete retornar sempre que puder. Gus então se aproxima por trás, e Will pergunta por que ele ainda está vivo. Gus explica que, como não quebrou totalmente seu pacto, ainda lhe restam uns 10 anos. Até lá, ele planeja continuar guardando o selo do Grande Rei, pelo menos até Will ficar forte o suficiente para lidar com isso sozinho. Depois disso, Gus joga uma sacola cheia de tesouros para Will e diz para ele usar como quiser, já que Gus não precisa mais daquilo. Will fica grato, sabendo que o dinheiro o ajudará quando ele começar a viajar. Ele volta ao seu quarto uma última vez.
troca de roupa, arruma suas coisas e se prepara para deixar o templo de vez. Gus o acompanha até o fim da estrada, onde eles se despedem. Antes de Will partir, Gus diz que ele precisa de um sobrenome, então o nomeia William G. Merryblood, em homenagem à família que o criou. Will então começa a sua jornada, viajando pela floresta, lutando contra monstros e sobrevivendo com a comida preservada que trouxe. Por um bom tempo, ele não vê sinal de outras pessoas. Então, quando finalmente avista o que parece ser um assentamento, fica animado, mas ao entrar, percebe que é apenas mais uma cidade abandonada. De pé à beira do rio, ele reza a Gracefield para que as almas errantes dali retornem ao ciclo da vida. No dia seguinte, ele segue o rio pela floresta, esperando que o leve à civilização humana. Enquanto caminhava, um javali selvagem de repente irrompe dos arbustos e o ataca. Will reage rápido e o derruba com um único golpe, mas então percebe que ele já havia sido atingido por uma flecha. Isso significa que tem mais alguém por perto. Logo, a pessoa que atirou a flecha aparece. É um homem com um arco, e Will começa a pensar em como falar com ele sem que a coisa vire briga. Depois de refletir, ele percebe que o homem parece um elfo, então o cumprimenta em élfico antigo. O arqueiro fica claramente surpreso e abaixa sua arma. Ele se apresenta como Meneldor e diz que o javali deveria ser sua presa, embora concorde em dividir a carne já que Will o finalizou. Os dois juntos abatem e cozinham um javali. Antes de comer, Will oferece uma oração aos deuses, e Meneldor sorri de lado, claramente não compartilhando sua fé. Após a refeição, Will pede direções, dizendo que é um aventureiro que se perdeu nas ruínas do sul. Meneldor diz que há uma cidade mais adiante, rio abaixo. Will agradece e pergunta se pode ir junto, mas Meneldor recusa e o avisa para não segui-lo. Ele então usa magia feérica para iluminar seu caminho e desaparece na floresta. Naquela noite, Will acampa, janta e vai dormir. Enquanto dorme, Gracefield aparece em seu sonho e lhe mostra uma visão de Meneldor e sua vila sendo atacados. Will acorda instantaneamente e corre atrás do rastro de Meneldor para avisá-lo. Ele finalmente chega numa vila e vê que as pessoas ainda estão andando normalmente, então parece que o ataque ainda não aconteceu. Mas então, ele sente o perigo e rapidamente pula na frente de dois homens para protegê-los das flechas que se aproximam. É então que ele percebe a verdade. Meneldor não é quem está em perigo, ele é o atacante. Meneldor dispara mais flechas à vontade, mas o Will as bloqueia. Os guardas da vila dão o alarme, forçando Meneldor e os outros com ele a recuar. Will os persegue usando magia de aceleração, embora Meneldor use seus feitiços feéricos para fazê-lo tropeçar e queimá-lo. Mesmo assim, Will resiste. Ele alcança Meneldor, desfere um golpe forte em seu estômago e o derruba. Então ele prende o resto dos invasores com sua magia de teia. Quando os aldeões chegam, todos começam a discutir sobre o que acabou de acontecer. Um aldeão agradece a Will por salvá-los e explica que esta região se chama Bosque das Feras, onde muitas pessoas são fora da lei. Ele diz que os atacantes vieram de uma vila próxima, mas o estranho é que as duas vilas deveriam estar em termos amigáveis. Mais tarde, o chefe da vila chega, agradece a Will e pede que ele ajude novamente se eles estiverem em perigo no futuro. Ele então ordena que os invasores sejam interrogados para que possam descobrir por que atacaram. Pela manhã, a verdade vem à tona. A vila de Meneldor havia sido destruída por demônios que roubaram tudo deles. Sem nada, eles recorreram a saquear assentamentos próximos apenas para sobreviver. Meneldor diz que o ataque foi ideia dele e pede que a culpa recaia apenas sobre ele. Embora o chefe da vila sinta alguma pena, ele ainda ordena que Meneldor seja executado. Will intervém antes que isso aconteça. Ele se oferece para pagar pelos danos causados pelo ataque usando o dinheiro que Gus lhe deu. Ele diz que sua deusa ensina e acredita que as pessoas merecem uma chance de consertar as coisas. No final, o chefe da vila concorda. Os invasores são libertados, e as pessoas da vila de Meneldor que não haviam participado do ataque recebem abrigo. Depois disso, Will pede a Meneldor que o guie até os demônios escondidos em sua vila arruinada, para que ele possa derrotá-los como parte de seu dever como seguidor de Gracefield. Meneldor o chama de idiota ingênuo, mas ainda assim o agradece e mostra o caminho. Usando o rastreamento afiado e a magia feérica de Meneldor, eles logo chegam à vila arruinada, agora coberta por névoa. Meneldor vai na frente e descobre que os demônios estão no templo realizando um sacrifício. Mas assim que Will ouve que tipo de inimigos eles são, ele decide que não representam grande ameaça. Ele se esgueira para o templo, mata um dos demônios que realizavam o ritual, prende a mantícora com magia de teia e então mata o segundo demônio também. Depois disso, ele também acaba com a mantícora. Meneldor se junta, eliminando os guardas do lado de fora, assim que percebe que os inimigos não são tão fortes. Terminada a luta, os dois procuram sobreviventes na vila. Mas não há nenhum. Will então reza pelos mortos e pede a Gracefield que guie suas almas para a próxima vida. Meneldor o agradece e se desculpa por tê-lo julgado mal antes, admitindo que pensou que Will era apenas um garoto rico e mimado exibindo sua bênção divina.
Depois, Menelor leva Will para ver sua avó adotiva, que se tornou um fantasma poderoso e de alta patente. Will se preocupa que ela possa ser perigosa, mas ela está totalmente no controle de si mesma e não tem intenção de lutar. Em vez disso, ela percebe na hora que Menelor tem agido mal. Menelor desaba e admite que estava frustrado porque não conseguiu salvar seu povo nem proteger a vila. Ele diz que se sente patético e perdeu a vontade de continuar. Sua avó o conforta e diz que ele ainda tem outra chance de viver direito, especialmente agora que conheceu um sacerdote como Will. Ela então dá a Will informações sobre um esconderijo de demônios em algum lugar na floresta. Depois de dizer o que precisava, ela parte pacificamente por sua própria vontade. Após algum tempo, os aldeões retornam e encontram suas casas arruinadas. Mais tarde, Menelor leva Will para um lugar tranquilo e finalmente compartilha a história de sua vida. Ele diz que nasceu de uma mãe elfa e um pai humano, o que o tornou um pária. Assim que sua mãe morreu, as pessoas ao redor o trataram mal, então ele partiu. Depois disso, ele se tornou um aventureiro, mas as coisas só pioraram quando um de seus próprios parceiros o traiu. De alguma forma, seu caminho o levou a esta vila, onde uma mulher mais velha o ajudou a se tornar uma pessoa melhor. Mas, como o sangue élfico o fazia envelhecer lentamente, ele permaneceu jovem enquanto ela continuava a envelhecer, e essa diferença muitas vezes o deixava se sentindo isolado. Logo depois de abrir o coração, Menelor de repente muda o tom e pede a Will, como servo de Gracefield, que o aceite sob a bênção dela. Will fica surpreso com a rapidez da mudança na conversa, mas ainda assim concede, e os dois voltam para se juntar ao banquete. O trabalho de reconstrução começa no dia seguinte, mas a vila não pode avançar sem suprimentos de White Sails. Quando Will pergunta sobre a cidade, Menelor não consegue acreditar no quão pouco ele sabe. Ele explica que White Sails é a maior cidade do sul do Reino Fértil e permaneceu importante desde a guerra contra o Grande Rei 2 séculos antes. Will decide que quer ver por si mesmo, mas, primeiro, ele planeja coletar dinheiro das ruínas ao redor para apoiar o esforço de reconstrução. No caminho de volta de uma dessas buscas, Will e Menelor avistam dois viajantes sendo perseguidos por uma enorme fera parecida com um macaco. Will intervém para ajudar e se lembra da lição de Blood de que, às vezes, a melhor maneira de parar um animal é esmagar seu espírito antes mesmo que a luta comece. Ele encara a criatura com tanta ferocidade que ela recua e foge. A garota que ele salva se apresenta animadamente como Robina, uma artista halfling que viaja de lugar em lugar cantando, enquanto seu companheiro é Antônio, um mercador. Menelor descobre que eles também estavam indo para White Sails, mas seus guardas os abandonaram no momento em que o perigo apareceu. Vendo uma oportunidade, ele lhes oferece proteção na estrada em troca de ajuda para conseguir suprimentos mais baratos para a vila. Eles concordam felizes, e o grupo continua junto. Pelo caminho, Robina atrai a atenção com sua música. Antônio vende seus produtos, e Will ajuda curando as pessoas, o que espalha o nome de Gracefield e também atrai mais clientes. Certa noite, enquanto descansavam em um galpão vazio, Robina canta uma música sobre Blood, Mary e Gus. Will é imediatamente cativado porque está ouvindo a lenda de sua família dos lábios de outra pessoa. A história fala de um tempo antes de os três se tornarem famosos, quando resgataram uma garota meio elfa escolhida como oferenda porque um wyvern estava aterrorizando sua casa. O amante da garota não tinha quase nada, mas ainda assim ofereceu tudo o que possuía para implorar por ajuda. Eles aceitaram, mataram o wyvern e depois até deram ao jovem casal dinheiro e uma adaga para ajudá-los a recomeçar. Quando o casal hesitou em aceitar tanta generosidade, Gus minimizou, dizendo que era apenas um investimento, e que um dia ele voltaria para cobrar a dívida com juros. Para provar sua sinceridade, ele até lhes deu seu verdadeiro nome. Quando a música termina, Robina explica que uma idosa meio-elfa da família do Conde Dagger ainda está esperando o retorno daquele sábio errante. Ouvir isso comove profundamente Will, e ele secretamente espera encontrá-la um dia. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam a White Sails e a cidade deixa Will sem palavras. Antônio explica que ela é governada pelo príncipe herdeiro Ethel. Para onde quer que Will olhe, ele encontra algo novo para se maravilhar, desde o planejamento urbano moderno e sistemas de comércio até lâmpadas mágicas e casas de banho administradas por conjuradores. Depois de aproveitar os banhos e comer com os outros, Will vai sozinho ao grande templo para oferecer orações a Gracefield. Lá dentro, ele fala com um jovem sacerdote e explica por que veio. O sacerdote lhe diz que, como Gracefield não tem muitos adoradores, o templo precisa ser cauteloso. Eles não podem permitir que seguidores de deuses sombrios se infiltrem disfarçados de sacerdotes de outra fé. Então, qualquer um que afirme servir a um deus menos conhecido, geralmente precisa passar por uma verificação primeiro. Will aceita e está prestes a recuar, mas então o bispo Bart aparece. Bart é rude, de língua afiada e claramente temido pelos sacerdotes menores. Mas depois de ouvir que tipo de ensinamentos Will segue, ele decide deixá-lo passar sem nenhum teste formal.
Enquanto Will é levado à capela, o sacerdote mais jovem reclama de Bart o tempo todo, chamando-o de corrupto e desagradável. Quando Will retorna à casa de hóspedes, seus próprios companheiros também falam mal dele, dizendo que ele é grosseiro e muitas vezes consegue o que quer por meio de ameaças ou dinheiro. Mas antes que a conversa possa ir adiante, o sino de emergência começa a tocar. Will olha para fora e vê o pânico se espalhando pela cidade porque um Wyvern apareceu. O templo rapidamente se enche de feridos, e Will corre para o telhado para ver o que está acontecendo. De lá, ele observa a cidade queimar enquanto soldados tentam derrubar o Wyvern com grandes máquinas de guerra. Não funciona. A fera é muito rápida, muito poderosa e destrói facilmente suas defesas. Ver a destruição faz Will perder a paciência e ele lança um raio com raiva, mas erra. Quando tenta novamente, Meneldor o impede e diz para ele pensar em vez de agir impulsivamente. Isso traz Will de volta aos seus sentidos. Ele começa a planejar corretamente, pede a Meneldor para apoiá-lo com magia de vento de longo alcance e combina isso com seu próprio feitiço de teia cheio de raios. O ataque choca e prende o Wyvern por um momento, mas a criatura se solta e volta ainda mais furiosa. Ela mergulha direto em direção ao templo, então Will invoca o poder de Gracefield e ergue uma barreira massiva ao redor dele. O escudo bloqueia as chamas do Wyvern, mas quando o monstro o atinge com garras cobertas de miasma, a barreira se estilhaça. Meneldor então derruba o Wyvern com magia de vento, e Will o segue, acorrentando-o no lugar. Mesmo assim, ele se solta. Will avança e o fere, mas a fera ainda não cai. Enquanto se prepara para atacar novamente, Will se lembra das palavras de Blood, de que, às vezes, a força bruta é a última resposta que resta. Então ele se joga sobre o Wyvern, agarra seu pescoço, o joga no chão e o força até quebrar o pescoço. Quando a luta termina, todos ao redor do templo o encaram com descrença. Então Robin e Antônio rapidamente começam a gritar seus louvores, chamando-o de matador de Wyverns e o novo herói da cidade, e logo o resto das pessoas se junta. Mais tarde, enquanto ajuda a remover os escombros, Will é informado de que o príncipe quer vê-lo. Ele e Meneldor são levados ao príncipe herdeiro Ethel, que pergunta sobre o grupo que derrotou o Wyvern. A princípio, Ethel assume que o trabalho foi dividido entre vários especialistas, mas fica chocado quando Will explica que ele mesmo lidou com a maioria das funções enquanto Meneldor o apoiava com magia feérica. Depois de ouvir a história completa, o príncipe o agradece e oferece uma recompensa. Will diz que o que mais quer é ajuda para lidar com os demônios no sul, mas Ethel afirma que não pode dispensar tropas reais para uma missão tão distante. Will pede audaciosamente permissão e apoio para formar sua própria força de combate. Esse pedido é tão extremo que o príncipe o avisa que ele poderia ser punido apenas por sugeri-lo. Mesmo assim, Will não recua. Ele explica claramente que, como sacerdote de Gracefield, seu dever é ir onde o sofrimento existe e enfrentar a escuridão lá. Ethel fica impressionado com a seriedade com que ele leva esse papel. Nesse momento, o bispo bate e rompe na sala, irritado porque o príncipe convocou um sacerdote sem a aprovação do templo. Mas assim que ouve o pedido de Will, até Bart é pego de surpresa. Então Ethel anuncia que quer nomear Will como paladino, com a coroa e o templo compartilhando autoridade sobre ele. Bart fica atordoado e leva Will para um canto para que possam discutir mais a fundo. Durante esse tempo, Meneldor entra em conflito com Bart, enquanto Anna, a filha adotiva de Bart, diz discretamente a Will que, apesar de seu comportamento, Bart é na verdade um homem decente. Mais tarde, Bart fala honestamente com Will e explica por que ele quase nunca usa poder divino. Ele diz que o trabalho que faz muitas vezes exige métodos feios, como suborno, pressão e compromisso para proteger e fazer a terra prosperar. Por causa disso, ele não quer arrastar a bênção de um deus por um trabalho tão sujo. Ouvir isso muda a visão de Will sobre ele. Bart ainda tenta impedi-lo de ir atrás dos demônios em Beastwoods, mas Will se recusa a abandonar o juramento que fez. No final, Bart fica impressionado com a firmeza dele e dá sua aprovação. Depois Will vai procurar por lutadores em uma taverna. Ele espera reunir aventureiros que se importem mais com honra e fama do que com dinheiro. Como seu nome já havia se espalhado após a batalha do Wyvern, muitas pessoas vêm ouvi-lo, mas a maioria perde o interesse quando percebe que a missão paga mal. Então, um veterano rude chamado Rastaf se aproxima. Ele rapidamente entende que Will está procurando por pessoas destemidas, dispostas a arriscar tudo apenas por orgulho. Assim que ouve que o objetivo é esmagar os demônios no sul, ele decide que parece valer a pena, e se junta com sua própria equipe. Não muito tempo depois, Will é formalmente nomeado cavaleiro pelo príncipe e se torna um paladino, jurando-se aos deuses e à proteção dos indefesos. Mais tarde, Will parte com um grupo rude de perdedores feios e começa a reconstruir a região. Antônio ajuda a financiar o crescimento da vila, e Bart também envia sacerdotes, incluindo Anna. Pelos próximos meses, Will e seu povo patrulham os bosques, eliminam ameaças demoníacas, resolvem disputas locais e ajudam comunidades próximas a se tornarem mais estáveis. Então Rastaf relata que uma equipe de reconhecimento está desaparecida há muito tempo. Will imediatamente vai investigar com Meneldor, Rastaf e os outros. Eles encontram os batedores mortos e notam os rastros de uma criatura enorme.
Eles também avistam sinais de que uma pessoa pode ter fugido mais fundo em um vale, então seguem essa trilha. Acontece que era uma isca. Feras demoníacas se aproximam e os encurralam de todas as direções. O grupo se forma imediatamente, e Will e Meneldor fortalecem a todos com magia de suporte. Enquanto a equipe está lutando contra as feras, um monstro muito mais perigoso aparece de cima. Meneldor o identifica como uma quimera e ataca primeiro, mas a criatura o afasta facilmente e o fere gravemente, então o queima com chamas sombrias. Will entra em pânico e tenta lançar um raio para salvá-lo, mas um monstro parecido com uma cobra interrompe o feitiço, fazendo-o ricochetear no próprio Will. Esse choque leva Will ao limite. Em um acesso de raiva, ele mata a cobra com Overeater, e então avança pela horda inimiga sem se importar com a defesa. Como a espada demoníaca restaura sua saúde sempre que ele causa dano a um inimigo, ele continua avançando em um frenesi até que o campo de batalha seja limpo. Rastaf é quem o tira desse estado e o lembra que Meneldor ainda está vivo. Will corre, o cura enquanto chora e então desmaia de exaustão. De volta à vila, Will descobre que a quimera escapou, e o grupo não teve escolha a não ser recuar. Meneldor sobreviveu, mas permanece inconsciente e Rastaf ainda não permite que Will o visite. Enquanto descansa, Will continua pensando no que deu errado. Mais tarde, quando finalmente cura Meneldor, ele percebe que estava esperando demais das pessoas ao seu redor. Por ser tão forte, ele havia começado a presumir que os outros poderiam estar no mesmo nível. No fundo, ele queria companheiros como Mary, Blood e Gus, e havia silenciosamente imposto essa expectativa a Meneldor. Cheio de culpa, Will decide que deveria parar de depender dos outros e lidar com tudo sozinho. Mas assim que Meneldor acorda, ele vai atrás de Will e o confronta na floresta. Will diz que lidará com os demônios sozinho e não precisa mais de ninguém. Meneldor fica furioso e o ataca, mas Will mal reage. Mesmo depois de Will feri-lo, Meneldor se recusa a parar. Ele força Will a protegê-lo e então o repreende por tentar jogar tudo fora. Ele diz a Will que um amigo de verdade tem o dever de impedir alguém de fazer uma escolha estúpida por causa da dor. Isso finalmente o atinge. Will se desculpa e os dois se reconciliam. Depois disso, eles se preparam adequadamente para uma segunda luta com a Quimera. Desta vez, o grupo inteiro entra com um plano de verdade. Eles abrem caminho entre as feras inimigas com trabalho em equipe, escudos, lanças e flechas de fogo. Will e Meneldor chegam a um mosteiro abandonado antes dos outros. A princípio parece calmo, mas Will sente algo estranho e usa magia de anulação. Isso revela a verdade. A Quimera estava bem na frente deles o tempo todo, escondida por invisibilidade. Eles também descobrem que essa Quimera não é uma fera irracional, mas um monstro inteligente, criado por rituais demoníacos, e seu papel é manter o sul em ruínas, para que os humanos nunca mais se estabeleçam lá. Se a Terra permanecer vazia, os demônios podem um dia retomar a Cidade dos Mortos e libertar o Rei Supremo. A luta começa com a Quimera atacando primeiro, mas Will desvia e fere uma de suas cabeças. A partir daí, ele e Meneldor trabalham muito bem juntos. Will mantém a pressão de perto enquanto Meneldor dá suporte à distância. Eles atrapalham a coordenação do monstro, arrancam sua cauda e cortam uma cabeça. A Quimera então libera uma nuvem de miasma escuro e se torna ainda mais perigosa. Will diz a Menaldur para ficar para trás e apoiá-lo enquanto ele assume a frente sozinho, contando com sua resistência a veneno. Ele avança pelos ataques da Quimera, Menaldur a lança no ar, e Will desfere a série final de golpes que a matam. Quando se preparam para entrar no mosteiro e enfrentar o demônio principal, descobrem que Rastov já cuidou desse inimigo enquanto eles lutavam lá fora. Após a vitória, a vila fica mais animada e Menaldur aponta que mais pessoas provavelmente se mudarão para lá agora que o perigo se foi. Ele também diz a Will que ele é a escolha óbvia para se tornar o governante da Floresta das Feras, já que tem a bênção divina, apoio do príncipe e da igreja, e a confiança do povo. Will fica sobrecarregado a princípio, mas depois aceita que pode fazer isso com a ajuda de seus amigos. Ele também começa a sonhar em restaurar a Cidade dos Mortos e visitar os túmulos de seus pais novamente. Em pouco tempo, Will realmente se torna o senhor da Floresta das Feras. 2 anos depois, a região mudou muito sob sua liderança. Aos 17 anos, ele vive em Torchpot, uma capital em crescimento construída onde a primeira cidade abandonada que ele encontrou um dia esteve. Um dia, enquanto revisava papéis relacionados a um novo método de fabricação de papel, Menaldor o visita. Enquanto caminham pela cidade, Will explica que o papel será o futuro da região. Em vez de depender apenas da madeira, ele quer que a Floresta das Feras construa prosperidade a longo prazo através de uma indústria de papel. Quando o inverno chega, Will passa um tempo com Robina, e ela pede para ele levá-la à Academia de Magos, um lugar que ela sempre quis visitar. A academia fica em terra proibida, e pessoas comuns não deveriam entrar, mas Will concorda em tentar. Robina acredita que alguém tão habilidoso quanto ele pode fazê-los entrar sorrateiramente. Mas assim que chegam à floresta ao redor da academia, Will percebe que ela está cheia de barreiras e armadilhas mágicas, então ele abandona essa ideia.
Em vez disso, ele sugere tentar entrar abertamente. Mesmo alcançar a entrada é difícil porque a floresta é encantada para confundir estranhos. Depois de andar em círculos por um tempo, Will descobre o truque e revela o verdadeiro caminho com magia. No caminho, ele vê um aviso esculpido em uma árvore, dizendo aos viajantes para aprender ou ir embora. Robina fica inquieta e diz que eles não deveriam forçar a sorte, mencionando que nem mesmo o sábio errante conseguiu entrar na academia sozinho quando era jovem. Isso só deixa Will mais curioso, então eles continuam. Eventualmente, encontram um velho com aparência maltrapilha sentado perto de uma fogueira. Ele se apresenta apenas como um humilde zelador e diz que não é importante o suficiente para dar seu nome a um paladino. Ele os deixa descansar, oferece queijo para assar e explica que apenas magos geralmente são permitidos lá dentro, embora espere que eles ainda possam receber permissão. Enquanto comem, ele pede a Will para lhe mostrar um pouco de magia. Will recusa, dizendo que seu professor o ensinou a não usar magia apenas para exibição. O velho então pede ajuda para secar lenha úmida. Em vez de usar magia chamativa, Will simplesmente arruma a madeira para que o fogo próximo possa secá-la. O velho fica impressionado e começa a perguntar a Will e Robina para que eles acreditam que a magia deveria ser usada. Robina diz que deveria ser usada para trazer felicidade e ajudar as pessoas, e que é exatamente assim que ela sempre viu Will usá-la. Essa resposta satisfaz o velho. Uma luz brilhante aparece, e quando ela se dissipa, Will percebe que eles estão agora nos portões da academia. O zelador maltrapilho não está mais maltrapilho. Agora arrumado e digno, ele se revela como o professor Hiram, um professor da academia e guardião da floresta. Ele os permite entrar como uma exceção especial e pergunta a Robina o que ela quer ver. Hiram os mostra na academia e os leva direto para a biblioteca, já que é o lugar que Robina mais queria visitar. Ela o agradece e ele lhes dá permissão para ler qualquer coisa naquele andar. Robina começa a procurar imediatamente e logo escolhe 2 livros grandes, deixando Will para carregá-los para ela. Um acaba sendo um registro de alunos que se formaram na academia, enquanto o outro cobre a história da região próxima. Ela passa horas lendo-os cuidadosamente e quando a noite chega, os 2 saem e agradecem a Hiram novamente. Enquanto voltam, Will pergunta por que ela se importava tanto com aqueles livros. Robina conta a ele que uma vez viajou com uma feiticeira gentil e bonita, e aqueles dias foram alguns dos mais felizes de sua vida. Mas eventualmente, eles tiveram que se separar porque estavam indo em direções diferentes. Mais tarde, Robina descobriu que sua amiga morreu enquanto protegia uma cidade de demônios. A parte triste foi que nenhuma história sobre seu ato final permaneceu. É por isso que Robina queria pesquisar os registros. Ela quer aprender sobre o último ato de sua amiga e transformá-lo em uma canção, para que ela não desapareça da memória. Ela diz que histórias sobre heróis dão coragem às pessoas, e é por isso que ela quer fazer uma para ela. Will diz a ela que quer ouvi-la assim que ela terminar, e ele secretamente espera que talvez, mesmo depois que ele morra, uma canção sobre ele também possa permanecer. Depois disso, o tempo avança e as estações continuam a mudar. Então, um dia, Will recebe a notícia de que flores que deveriam florescer no inverno estão subitamente aparecendo durante o verão. O príncipe vê isso como um aviso sério e envia Will para investigar. Will segue para a floresta com Menendor, e lá eles encontram animais que foram brutalmente abatidos. Menendor diz que a floresta parece errada, como se algo estivesse completamente fora de equilíbrio. Will não tem certeza do que pensar, mas confia em Menendor o suficiente para levar a sério. Menaldur explica que a Floresta das Feras é controlada por 2 antigos governantes da floresta. Carvalho governa durante a estação fria, enquanto Azevinho governa durante a estação quente. O controle deles deveria mudar nos solstícios, mas o verão já começou, e Carvalho ainda parece estar no poder. Por causa disso, eles vão encontrar Carvalho e encontram uma árvore antiga com um rosto. Menendor pergunta por que ele não passou o controle, e Carvalho diz que Azevinho não respondeu e não aceitou a mudança. Menaldur sabe que isso é perigoso. Se o governante errado permanecer no poder, toda a floresta pode desmoronar. Então ele se oferece para carregar a autoridade da floresta e entregá-la a Azevinho. Carvalho o avisa que fazer isso poderia destruir sua alma em 1 mês, mas Menaldur diz que resolverá as coisas com Will antes que isso aconteça. Ele diz que não pode ficar parado enquanto a floresta morre. Carvalho aceita essa resposta e o envia para uma prova para provar que é digno. Will não tem permissão para interferir, então ele não tem escolha, a não ser ficar para trás e esperar. Alguns dias depois, Meneldur retorna, parecendo exausto, mas bem-sucedido, com a marca da autoridade em sua mão. Depois disso, os 2 partem para encontrar Azevinho. No caminho, eles encontram 2 demônios guardando o caminho. Cada um deles derrota um sem grandes problemas, e eles percebem que esses inimigos estavam lá apenas para atrasá-los. Além de um enorme portão de pedra, eles encontram outra árvore gigante coberta por uma névoa estranha. Meneldur a reconhece como Azevinho, mas antes que possam se aproximar, um general demônio aparece e bloqueia o caminho. Ele já sabe quem eles são e se gaba de que matar o paladino distante e Menaldor das Asas Velozes tornará seu nome famoso. Então ele envia suas feras demoníacas atrás deles. Enquanto as feras se aproximam, Meneldur alcança Azevinho e transfere a autoridade da floresta para ele.
No momento em que Azevinho recupera seu poder, ele usa suas raízes para agarrar as feras e arrastá-las para o subsolo. O General Demônio fica furioso, mas mal tem tempo de reagir antes que Will já esteja em cima dele. O demônio começa a lançar um feitiço, mas Will o interrompe e faz a magia explodir em seu próprio rosto. Então Will o esmaga em combate corpo a corpo e encerra a luta derrubando-o. Com o inimigo derrotado, Azevinho os agradece por salvá-lo e a floresta. Ele usa seu poder restaurado para curar a terra, e a mudança acontece imediatamente. Novas folhas aparecem e a água retorna aos lagos. Então Azevinho revela algo que choca os dois. Porque Meneldor carregou a autoridade da floresta, o sangue Fai dentro dele despertou. Um dia, ele pode se tornar um governante da floresta e se transformar em um ser como Azevinho. Nenhum deles jamais imaginou isso. Azevinho diz que não acontecerá imediatamente e Meneldor ainda tem o direito de rejeitar esse caminho, mas o aconselha a pensar cuidadosamente. Então Azevinho dá um aviso a Will. Ele diz que nas Montanhas da Ferrugem, a oeste, um desastre de fogo negro logo começará e pode se espalhar o suficiente para engolir a terra. Ele descreve o lugar como uma fortaleza demoníaca, e avisa Will sobre um Senhor do Fogo Infernal e Miasma dormindo lá entre tesouros roubados. Ele diz para Will estar pronto. Mais tarde, Will e Menaldur vão se encontrar com o Príncipe Ethel. O príncipe tenta elogiar Will por resolver o problema da floresta, mas Menaldur percebe a bajulação e pressiona por melhores recompensas. Então o Bispo Bart chega apressado e os quatro se sentam juntos. Will e Menaldur explicam tudo o que descobriram, incluindo o aviso de Azevinho. Ethel parece cansado só de ouvir que outro desastre pode estar chegando, enquanto Meneldor e Bart começam a discutir se uma profecia de um governante da floresta deveria sequer ser confiável. Então Bart explica que as Montanhas da Ferrugem costumavam ser o coração do reino dos anões antes que os demônios as tomassem, e eles ainda permanecem lá agora. Will, na verdade, gosta de ouvir isso, já que significa que não há pessoas inocentes presas lá para se preocupar enquanto luta. O príncipe acha essa reação divertida e fica feliz que Will esteja disposto a assumir a tarefa, mas Bart e Meneldor ficam bem menos impressionados. Ethel diz a Will para primeiro coletar informações adequadas sobre as Montanhas da Ferrugem antes de fazer qualquer movimento. Então, Will e Meneldor vão até Robina para perguntar o que ela sabe. Ela explica que 200 anos atrás o lugar era chamado de Montanhas de Ferro e servia como o centro do País de Ferro dos Anões. Quando os demônios invadiram, os anões lutaram com tudo o que tinham, mas quase todos morreram. As montanhas ficaram encharcadas de sangue e com o tempo permaneceram vermelhas enquanto o ferro enferrujava. Os sobreviventes sofreram muito e apenas um pequeno número permanece agora. Isso é tudo que Robina pode lhes dizer, porque quase nenhuma canção ou história antiga daquela terra sobreviveu. Depois de ouvir isso, Will decide falar diretamente com os anões que vivem em Torchport. Meneldor o leva até lá por um atalho na floresta que ele pode usar por causa da autoridade que uma vez carregou, reduzindo o que deveriam ser dias de viagem a apenas algumas horas. Durante a viagem, Meneldor explica que aqueles nascidos de Fai e humanos devem eventualmente escolher seu futuro. Eles podem permanecer mortais e morrer após uma longa vida, ou escolher a imortalidade e se tornar parte da natureza. Meneldor diz que não quer decidir ainda. Ele quer ver mais do que Will constrói primeiro. Assim que chegam à cidade, eles perguntam a Antônio sobre os refugiados anões que chegaram meses antes. Antônio diz que quando eles apareceram pela primeira vez, pareciam vazios e quebrados, então a maioria das pessoas não os queria por perto, mas agora eles se estabeleceram, e seu líder pode saber coisas úteis sobre as Montanhas da Ferrugem. Enquanto Will pensa em encontrá-los, ele se lembra do que Gus uma vez lhe ensinou sobre os Fai. Alguns permanecem próximos à natureza, como os Senhores da Floresta, enquanto outros escolhem a forma mortal e vivem entre as pessoas. Aqueles que seguiram a deusa do vento e da floresta se tornaram elfos, enquanto aqueles que seguiram o deus do fogo e do artesanato se tornaram anões. Os anões eram conhecidos como grandes construtores e lutadores destemidos, e até o sangue os respeitava. Na manhã seguinte, enquanto Will está treinando com Meneldor, ele percebe alguém os observando secretamente. Ele vai cumprimentar o estranho, esperando o tipo de anão ousado e orgulhoso que sempre ouviu falar. Em vez disso, ele encontra um anãozinho nervoso que foge no segundo em que Meneldor o chama de lixo. Novamente, Will visita a parte da cidade onde os anões vivem. Todos estão ocupados trabalhando, mas no momento em que o notam, param e mostram respeito. Ele vai encontrar Agnar, o líder dos anões, e Grandir, o tio idoso de Agnar. Enquanto tomam chá, Will pergunta por que eles escolheram vir para a Floresta das Feras. Grendor de repente diz que eles vieram para lá apenas para morrer, o que pega Will completamente de surpresa. Agnar rapidamente explica que Grendor é uma das poucas pessoas ainda vivas da queda das Montanhas de Ferro, e essa dor permaneceu com ele desde então. Grendor então começa a falar sobre o passado. Ele se lembra de quão orgulhosa e gloriosa sua terra natal já foi e admite que sempre desejou poder um dia recuperá-la. Mas agora ele está velho, e esse sonho está além dele. Tudo o que ele quer agora é um futuro pacífico para os anões mais jovens, então ele pede a Will para protegê-los. Will pega suas mãos e promete que os manterá seguros. Então Grendor lhe conta a velha história. 2 séculos atrás, os anões eram governados por um rei que era brilhante e poderoso.
Sob ele, o Reino de Ferro prosperou. Mas um dia, o Rei Supremo enviou demônios para exigir a rendição dos anões. O rei respondeu matando o mensageiro, deixando claro que nunca se curvaria. Em resposta, o inimigo prometeu que um dragão maligno viria e destruiria tudo. O rei se preparou para a guerra, sabendo muito bem que qualquer um que ficasse para trás provavelmente morreria. Ele não forçou ninguém a permanecer. Os guerreiros escolheram a batalha por conta própria, enquanto aqueles que não podiam lutar foram ordenados a fugir, sobreviver e viver o suficiente para um dia recuperar seu lar. Grendor explica que ele era apenas um jovem guarda na época. Então, em vez de lutar, foi enviado para guiar civis pelas montanhas. Muitos morreram no caminho e ele vive com culpa desde então. Depois de deixar a casa deles, Will mais tarde se depara com uma briga de taverna. Dois homens bêbados estão causando problemas, e o anão tímido que o observava secretamente antes está tentando detê-los. Em vez disso, os bêbados se juntam contra ele e o derrubam. Will intervém, espanta os homens e salva o anão. Quando o garoto acorda, ele se apresenta como Lou. Will diz a ele que ele mostrou muita coragem ao tentar ajudar. A estalajadeira explica que seu pai normalmente administra o lugar, mas ele está doente, então ela tem tentado gerenciar sozinha. Como lidar com clientes barulhentos é difícil para ela, Will se oferece para curar o pai dela. Em troca, ela lhe dá o jantar de graça. Não muito depois, Will percebe que Lu já consertou a porta quebrada. Os outros ficam impressionados com sua habilidade, mas Lu claramente não tem confiança. Mais tarde, Lu revela o motivo. Ele diz a Will que é na verdade um príncipe anão. Por ter sido criado de forma excessivamente protegida, ele cresceu sentindo-se fraco e inútil. Ele também confessa que admira Will há muito tempo. Will o encoraja e diz que ele é mais corajoso do que percebe. Lu então pede a Will para treiná-lo para que ele possa se tornar um guerreiro de verdade. Naquela noite, Will o leva de volta ao quarteirão dos anões. Todos lá estão frenéticos de preocupação e imediatamente repreendem Lu por sair sozinho. Will se desculpa por manter o príncipe ocupado, mas então um anão veterano chamado Gillis se aproxima e pergunta quais são suas intenções. Will diz que quer que Lu sirva como seu ajudante. Os anões ficam horrorizados, porque isso colocaria o príncipe em perigo. Mas Will diz a Lu que a escolha é só dele. Desta vez, Lu se defende. Ele diz que está cansado de ser protegido e quer viver como um verdadeiro guerreiro anão. Ele se ajoelha e oferece sua lealdade. Will aceita e Gillis apoia a decisão de Lu, dizendo que todo homem tem o direito de escolher seu próprio caminho. A partir desse momento, Lu se junta oficialmente a Will. Will imediatamente garante que Lu receba um salário adequado, junto com equipamento e apoio. O treinamento começa no dia seguinte. Lu tem dificuldade para correr por causa de suas pernas curtas, mas ele se recusa a desistir. Depois disso, vem o treinamento de força, e mais tarde Will o apresenta a Meneldor. Lu fica nervoso perto dele, mas Meneldor se desculpa por ter sido rude antes e acalma as coisas. O treinamento continua e Lu melhora lentamente. Durante a prática de luta, Will o joga facilmente no chão, mas em vez de desanimar, Lu fica animado e quer aprender a técnica. Por essa época, Will também recebe uma mensagem do bispo, confirmando que o dragão nas Montanhas da Ferrugem é o antigo dragão Valisurca. Esse nome conecta todos os avisos que Will ouviu até agora, e a ideia disso o deixa inquieto. Dragões antigos são criaturas lendárias que se diz estarem logo abaixo dos deuses em poder. Mesmo assim, a vida continua. Lu treina com Menaldur também, e pouco a pouco ele se torna mais capaz. Um dia, Will os observa lutar e vê que Lu continua hesitando sempre que tem a chance de atacar. Menaldur continua a provocá-lo até que Lu finalmente para de se conter e acerta um golpe sólido. Will fica impressionado tanto com o progresso de Lu quanto com o ensino de Menaldur. Mais tarde, enquanto comem, Lu compartilha mais de seu passado. Seus pais eram de sangue real, mas morreram quando ele era jovem, e depois disso, os anciãos do clã o mantiveram excessivamente protegido. Ele nunca sentiu que essa era a maneira certa de um anão viver. Por volta da mesma época, ele ouviu pela primeira vez a história do Paladino Distante, e a partir de então, tornou-se admirador de Will. Servir sob ele parece um sonho realizado. Lu pede a Will para ensiná-lo coragem, mas Will responde honestamente. Ele diz que não se considera especialmente corajoso, porque nas batalhas que travou, ele sempre acreditou que era mais forte e poderia vencer. O tempo passa, o outono chega e a colheita é boa. Nada estranho parece estar acontecendo nas Montanhas da Ferrugem ainda. E Lu continua melhorando. Então, um dia, logo depois que Lu consegue derrubar Will, usando um dos próprios movimentos de Will, Anna entra correndo com a notícia de que mortos-vivos apareceram na floresta. Will decide ir investigar ele mesmo e leva Lu junto. Eles viajam para o oeste até um lugar chamado Monte dos Pilares. Assim que chegam, uma névoa estranha os cerca, e Will percebe que há magia na área. Eles logo encontram um campo de postes de madeira sinistros. Lu avista o que parece ser uma figura encapuzada e congela de medo, mas quando Will se aproxima, descobre que é apenas um espantalho feito para afugentar ladrões de túmulos. Will então oferece uma oração pelas pessoas ali enterradas e Lu se junta a ele. Lu se pergunta se os mortos-vivos vieram dos túmulos, mas Will explica que pessoas devidamente enterradas não se tornam mortos-vivos.
Isso geralmente acontece com os não enterrados ou com almas com fortes apegos. Ele também diz que, à sua maneira distorcida, Stagnate pode acreditar que está mostrando misericórdia ao se recusar a deixar as pessoas morrerem. Law fica surpreso. Will sabe tanto sobre tal deus e Will percebe que pode ter falado demais. A princípio, eles pensam que o avistamento de mortos-vivos pode ter sido um engano causado pela névoa. Mas no caminho de volta, eles descobrem uma entrada escondida e decidem explorá-la. Dentro há um túnel profundo. Will acende sua lança, dá uma tocha a Lu, e eles avançam até chegarem a uma câmara cheia de túmulos. De repente, uma presença aterrorizante preenche o lugar. Will vê um corvo com uma aura estranha e logo saca quem é: Stagnate. O corvo o cumprimenta de boa, e Will se prepara para a briga, mas Stagnate diz que não veio como um eco dessa vez. Ele explica que está ali só como um mensageiro. Depois do que rolou antes, ele não tem mais energia para mandar outro eco para o mundo por anos. Will percebe que os boatos sobre mortos-vivos eram só uma armadilha para atraí-lo. Mais estranho ainda, Stagnate jura que não veio por vingança. Antes de dar o recado, ele até pede desculpas pelo comportamento do último eco, chamando-o de infantil. Lu mal consegue acreditar. Então, Stagnate finalmente revela o motivo da visita. Ele mostra a Will a visão de um dragão negro, e a cena é tão pavorosa que Will cai de joelhos, apavorado. Stagnate o avisa que logo ele terá que encarar Valicirca, e que se lutar agora, vai morrer. Ele até manda Will perguntar para Gracefield se não confia nele. Quando Will questiona o porquê de tudo isso, Stagnate explica que gosta de humanos, principalmente heróis, e não curte mortes sem sentido. Aí ele revela o passado do dragão. Durante a Guerra dos Deuses, Valicirca lutou como mercenário, movido só por ganância, violência e adrenalina. Mesmo depois que os deuses vazaram do mundo, ele ficou. Sua última grande batalha foi pelo Rei Supremo contra os Anões das Montanhas de Ferro. Ele destruiu a terra deles, mas se feriu tão feio que caiu num sono profundo que durou 200 anos. Law fica chocado e pergunta sobre seus ancestrais. Stagnate conta que o último Rei Anão não era um governante qualquer, mas um herói de verdade que até conseguiu arrancar um dos olhos do dragão. Will se espanta com a generosidade estranha de Stagnate. Stagnate então o deixa com uma última reflexão. Um dia, Will pode superar até aquele rei anão e matar o dragão, mas esse tempo ainda não chegou. De repente, o chão começa a tremer. Stagnate reconhece na hora. O dragão abriu os olhos. Ele manda Will sair imediatamente. Will e Lu correm de volta para Pillemount, só para encontrar o lugar já infestado de demônios. Eles lutam juntos pela Horda, com Will protegendo Lu sempre que a batalha fica perigosa demais para ele. Depois que o último demônio cai, outro rugido ecoa no ar. Stagnate explica que o grito do dragão pode apavorar as criaturas próximas a ponto de fazê-las perder a cabeça. É por isso que os demônios estavam agindo tão violentamente. Aí ele os avisa que algo mais está vindo. Pelos passos pesados, Will percebe que é um gigante. Um gigante da floresta enorme avança, enlouquecido de medo. Em vez de tentar matá-lo, Will decide derrubá-lo sem machucar. Ele entra no ataque, desequilibra o gigante e o joga no chão. Assim que ele desmaia, Will usa sua bênção para restaurar seus sentidos. Quando o gigante acorda, ele agradece. Will responde na língua dos gigantes e descobre que ele planeja avisar sua tribo e levá-los para longe do perigo. Stagnate aprova a escolha, mas ainda repete: Will não está pronto para o dragão. Ele argumenta que o mais inteligente seria viver, treinar e voltar depois, em vez de jogar tudo fora agora. Então ele some. Quando Will e Lu voltam, a cidade já está sofrendo a influência do dragão. As feras enlouqueceram, a destruição está por toda parte, e o estrago exige tempo, gente e muito esforço para controlar. Não muito depois, Will recebe uma carta do bispo. A carta diz que demônios poderosos estão se movendo com o dragão e o lembra que recuar não é covardia. Isso só piora suas dúvidas. Ele ora a Gracefield, implorando por direção, por um alívio, por qualquer sinal que seja. Mas nada acontece. Enquanto ele ainda se debate com aquele silêncio, Meneldor avisa que tem uma multidão lá fora. Um grupo de anões está reunido na casa, exigindo saber se Will vai encarar o dragão. Law tenta acalmá-los, mas os anões velhos estão pilhados demais para ouvir. Um avança e Law joga no chão. Aí Law explode, dizendo que eles são fracos demais para vencer até ele, então não tem moral para falar em lutar contra um dragão. Grendor responde que não se importa. Ele diz que viveram tempo demais carregando vergonha e preferem morrer como anões de verdade. Isso faz Lu perder a linha de vez. Ele derruba Grendor também e depois afasta os outros quando o atacam. Depois disso, ele grita que eles não estão pensando em vitória, só querem uma morte dramática. Ele se recusa a deixá-lo se desperdiçar assim. Então ele jura, pelo sangue do último rei anão, que quando a hora chegar, ele mesmo vai entrar na batalha. Aquele discurso muda tudo. Os anões mais velhos ficam chocados, e Will percebe o quanto Lu amadureceu.
Will então avança e torna sua decisão pública. Ele diz que vai atrás do dragão. Menedor e Lu logo dizem que também vão. Outros se apresentam, incluindo Rastaf. Will sabe muito bem o quão ruins são as chances, mas seus companheiros já decidiram, então ele manda todos se prepararem. Enquanto a missão se organiza, Robina brinca que tem os direitos da história da luta de Will contra o dragão, para poder transformar em canção. Will promete que ela vai ouvir a história dele primeiro. Antônio chega com suprimentos, e Will discretamente pede mais um favor. Naquela noite, Gracefield aparece para Will num sonho. Ela diz claramente que não quer que ele morra. Mas Will ainda se recusa a desistir, dizendo que seu juramento não o deixará ignorar tal mal. No fim, Gracefield o abençoa e o manda ir. Ele jura que voltará vitorioso. No dia seguinte, o grupo parte de Totport de barco, enquanto a cidade os despede. Mas a rota que todos esperam não é a verdadeira. Will revela que o grupo de Rastov irá pelo caminho óbvio e servirá de isca, enquanto ele e os outros entram por outra entrada, usando um segundo barco que Antônio preparou em segredo. Esse caminho oculto passa pela Cidade Morta, onde o Rei Supremo permanece selado e mortos-vivos ainda vagam. Nesse ponto, Will finalmente revela a verdade. Ele foi criado lá. Ele conta que os 3 heróis lendários o criaram e que ele já lutou contra o Eco de Stagnate naquela cidade. Menelder fica irritado por ter descoberto isso tão tarde. Pela manhã, eles chegam à Cidade Morta sob um manto de névoa densa. Will explica que a névoa é magia de Gus, feita para afastar estranhos. Mas como ele conhece Gus tão bem, consegue ler o feitiço e guiar o grupo por ele. Assim que desembarcam, as memórias o atingem em cheio. Ele primeiro para nos túmulos dos pais, depois corre direto para o templo para procurar Gus. A princípio não há resposta, e Will teme que seja tarde demais. Então Gus aparece de repente e o assusta de propósito para valer. Will fica aliviado em vê-lo, embora Gus logo pergunte se Will finalmente ficou rico. Will conta que virou um paladino famoso, e também o governante de Beast Woods. Gus fica impressionado por um segundo, mas logo começa a zoar Will por ainda não ter uma mulher na vida. Depois disso, Will traz os companheiros para dentro e explica a Gus o verdadeiro motivo da visita. Eles vão desafiar o dragão. Gus reage exatamente como o esperado. Ele chama o plano de idiota e diz que eles não são nem de perto fortes o suficiente. Ele até brinca que eles não têm dinheiro para comprar o dragão, o que deixa bem claro de onde Will tirou seus hábitos financeiros. Mas depois de toda a gritaria, Gus dá um conselho sério. Parem de agir como se só houvesse um jeito de vencer. Mais tarde, Will fala com ele a sós e pergunta o que ele sabe sobre o dragão. Gus diz que o corpo dele é incrivelmente resistente, a magia é avassaladora, e ele é rápido e mortal em combate próximo. A única esperança real é atacar as feridas que ele recebeu há muito tempo. Esse aviso faz o Will entender ainda mais claramente por que Stagnate tentou pará-lo. Mesmo assim, o Will diz que não pode recuar. Se ele fugir, muitas pessoas inocentes vão morrer. Então Gus finalmente concorda em ajudar. Ele leva o grupo a um depósito subterrâneo secreto, onde as armas e armaduras usadas pelos grandes heróis ainda são guardadas. Cada um deles escolhe algo. Will pega um escudo enorme, esperando que o ajude a sobreviver ao fogo do dragão. Menelder pega um arco lendário. Lu escolhe uma alabarda pesada. Rastaf mantém sua própria espada, mas pede a Gus que a encante. Ali, naquela armaria, cercado por relíquias do passado, Will agradece em silêncio aos heróis que vieram antes dele. Então ele se prepara, sabendo que a luta que o espera é diferente de tudo que já enfrentou. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo até sair um novo.